Aleluia. Glória a Deus. Paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faz um barulho santo com as tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode tomar assento, fica à vontade. O teclado fica comigo? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, antes de mais nada, quero falar algo para você. Primeira alegria de estar aqui. Há uma agenda do homem e uma agenda de Deus. Essa foi de Deus, pode ter certeza. Mas deixa eu te contar uma coisa. 1989. Você nem tinha nascido ainda. 89. Eu e a Rose casamos em 88, setembro de 88. Março de 89, a irmã da Rose, a Vera, a pastora Vera hoje, esposa do pastor Ângelo, estava lá em casa, falando que tinha uma reunião que o tio delas estava fazendo. E o tio da Rose é o pastor Evaldo Coelho, talvez você conheça. E que estavam se reunindo num lugar no domingo para discutir sobre Bíblia, essa coisa. Se a gente não queria ir lá. Aí a gente foi num domingo. Era no escritório, o pastor Evaldo tinha uma revenda de automóvel, no escritório, algumas cadeiras lá. No segundo domingo, voltamos. E eu não conhecia muito as coisas, mas cantava, falava alguma coisa. E como no domingo anterior, alguém pregava. E naquele domingo, foi pregar um senhor. Um senhor. Eu acho que na época já tinha uns 57 anos no meu cálculo. Mas também 50 e poucos anos. E aquele senhor começou a falar sobre Jesus. E na época era o irmão Francisco. Foi ele que pregou. Ele não lembra. E ele começou a falar sobre Jesus. E eu gostei muito da simplicidade do homem, mas ao mesmo tempo, parece que tinha alguma coisa que brilhava quando ele falava de Jesus. Aí ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Aí eu disse, eu quero. Então foi na noite que eu aceitei Jesus Cristo. Foi o irmão Francisco que pregou. Obviamente, querido, eu já falei isso tantas vezes, em tantos lugares, e agora me alegra, porque eu posso falar aqui. E aí, quando eu cheguei, eu perguntei, será que o irmão Francisco vem? Né? Não, o pai está assim, talvez vem, não vem, né? Eu me alegrei quando ele veio. Está ali, sadio, cheio de vida. Então, um domingo que mudou a nossa história. Uma pregação de um homem que mudou uma história inteira. Hoje nós temos 2 filhas, 3 netos, 2 genros, muito bem sucedidos, estamos muito bem. Somos de Itajaí, moramos em Bombinhas, conhece? Foi lá que a gente se encontrou. Uma noite para mudar um destino. Uma palavra. Porque podia ser, Marcos, outra pessoa pregando. E sei lá, tantas coisas poderiam acontecer. Tem coisas que nós fazemos e a gente não lembra. Mas aqueles que recebem nunca mais esquecem. Eu me lembro daquele dia. No domingo anterior, que foi o pastor Evaldo que pregou, a Rose aceitou Jesus. Mas a gente é um homem meio bobo, né? Não, eu quero ver melhor esse negócio aí. Mas no outro domingo, aceitei. Mesmo sem saber muito como funcionava. E depois passou um tempo, nós fomos para o CI, é o tempo do bispo Samuel Francilino, lá ficamos 10 anos, e a história continua. Então, obviamente, eu nunca esqueci do irmão Francisco. Nunca. Sempre que eu falo, quando eu prego, quando tenho oportunidade, isso já fazem 37 anos. Quem tem menos de 37 anos aqui?
Olha, você não tinha nem nascido ainda. Glória a Deus. E me alegra muito estar aqui. Me alegra muito também porque o Ricardo estava lá naquele lanche, junto com a Aline, e ele veio na mesa. Ele disse, tu não vai lembrar de mim, né? Eu olhei para ele assim, de algum lugar eu lembro. Ele era magrinho na época. Fizemos alguns cultos, algumas reuniões na casa do irmão Francisco. Na época tinha teologia, meu irmão dava aula lá, eu dava aula em Blumenau. Eu passava ali, pegava o Fábio. O Fábio está ali, né, Fábio? Pegava o Fábio, levava para Blumenau, deixava o meu irmão aqui. E sempre assim a gente fez a obra em nome de Jesus. Amém, queridos? Se eu quiser ir embora agora, para mim já está ótimo. Já honrei um grande homem de Deus, que já fez muita diferença. E vocês vão continuar fazendo diferença nessa cidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar um pouquinho? Queria que você orasse por mim, para Deus me dar graça. Às vezes me dá assim um negócio, mas eu já estou um pouquinho melhor. Fui lá para a porta pegar um arzinho. Fiquei ali do lado do ar-condicionado. Mas é coisa de... A gente passando dos 30, sabe? Acontece algumas coisas assim. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, eu muito te louvo e te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui. Obrigado por esse lugar, Senhor. Obrigado pela tua agenda. Obrigado, Senhor, porque em tudo o teu nome há de ser glorificado. Nós te exaltamos, porque entendemos que tudo vem de ti, vem por ti e vai para ti. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o povo diz amém? Glória a Deus. Vamos pregar então? Vamos pregar. Vamos lá. Glória a Deus. Escuta. Um filósofo já disse assim: homem, conheça-te a ti mesmo. Quando se fala sobre sucesso, quando se fala sobre ativar algo dentro de nós, quando precisamos fazer alguma coisa, existem sempre aqueles passos que é bíblico e muitas pessoas falam, mas o primeiro deles é nós nos conhecermos. Porque é mais fácil a gente conhecer Deus, mesmo que nós não o conhecemos. Mas nós não conhecemos o ser humano. E há um trabalho do inimigo muito grande para que nós não venhamos a nos conhecer. Quem realmente somos em Deus. E como somos. E como funcionamos. Eu aprendi uma coisa, que todos nós somos iguais. E todos nós funcionamos da mesma forma. E tudo que vem sobre você, vem sobre qualquer um. E a questão não é aquilo que acontece comigo, mas aquilo que eu faço quando alguma coisa acontece. E eu preciso administrar isso. Eu posso pregar sobre Deus, sem problema nenhum, porque Ele é todo poderoso. Ele é criador dos céus e da terra, tudo Ele faz. Mas observe bem, querido, que aqui dentro temos um único Deus. E várias pessoas. O Deus é o mesmo. Ele não tem privilegiado, Ele não tem predileto. Ele ama todos igual e dá tudo igual para todos. Mas qual é a diferença? É aquilo que eu faço com aquilo que eu tenho. É aquilo que eu faço com aquilo que eu recebo. E eu preciso, e é disso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho falado muito sobre isso porque é o assunto desse livro. Esse livro fala sobre 3 palavrinhas que há muito tempo tem norteado a minha vida, que Deus tem me ensinado. Poder, posses e prazer. Você consegue decorar essas 3 palavrinhas? Poder, posses e prazer. Muito já foi escrito sobre poder, sexo e dinheiro. Mas nem todo prazer é o sexo e nem todas as posses é o dinheiro. E Deus me ensinou algumas coisas, isso que eu quero passar para você hoje. E eu escrevi sobre isso. E escrevi bastante sobre isso. Falei muito sobre isso. E a dificuldade de um livro
não é só escrever, não é só vender, é fazer com que a pessoa que comprou leia. Eu não conheço a sua biblioteca, mas eu tenho certeza que metade do que está lá você nunca leu. E a outra metade que você leu, você não lembra mais do que estava escrito. Porque é assim que funciona. Então eu fiz uma historinha. Tem uma historinha que até criança lê. Cadê o irmão do Fábio que estava aqui? Teu irmão. Ah, tá lá, né? Ele entrou lá, eu li o teu livro. Aí você foste tu. E é uma história de um cara chamado Paul, que se chama Quinta Ilha, e você vai descobrir por que o nome é Quinta Ilha. Tem um propósito, claro. E ele se encontra com poder, posses e prazer numa ilha. E poder, posses e prazer personificados, ensino para o Paul como as coisas funcionam. Então está aqui nesse livro. E é sobre isso que eu quero falar. Depois tem outros livros ali. O segundo é o da minha querida esposa, O Dedo de Deus, o livro que ela escreveu. A Rose, O Amor da Minha Vida. É uma conversa com o Espírito Santo. É outro livro que você lê de um fôlego só. Muito bom. E o segundo livro, esse aqui, é Quinta Ilha, parte 2. É a história de um grande empresário muito rico que não crê em Jesus, que ele leu o primeiro livro. Nesse livro, o cara leu esse livro aqui e que mudou a vida dele. Depois ele aceita Jesus e tantas coisas acontecem. Muito bem. Depois está lá, se você quiser adquirir, vai ser uma honra. Preste bem atenção. Eu quero caminhar um pouquinho na Bíblia para te levar a entender aquilo que Deus nos deu. Presentes que Deus nos deu. O poder, as posses e o prazer. Você vai entender isso. Romanos 11, Paulo, ele fala que nós éramos ambugeiros e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Não é sobre isso que eu quero pregar. Mas quando Paulo começa a ditar a carta, porque ele dita para o Técio é o cara que escreve. E eu fico imaginando ele recebendo, Aline, do Espírito Santo. Porque era tudo novo que Paulo estava escrevendo. Paulo recebeu direto dos céus. E aí ele falava, ele disse, meu Deus, que coisa gloriosa tudo isso. E no versículo 33, parece que dá um êxtase em Paulo. Ele tá falando, depois você vai lá em casa tudo aquilo que ele está escrevendo, ou falando para o Técio escrever, e parece que ele para. E ele vê a grandeza da revelação, e ele diz assim, ó profundidade das riquezas. Estou lendo agora Romanos 11, 33. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele venha ser recompensado? E aí ele escreve um versículo muito conhecido, e diz assim, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, pelos séculos, amém. Vamos ver aqui, é NVI, né? Pois dele, por ele, e para ele, são todas as coisas. Alguém já disse que todas no hebraico é todas, e no grego é todas, é tudo. Então eu queria que primeiro você observasse esse versículo, e eu vou te mostrar alguns versículos para que você comece a pensar melhor.
Observe bem. Porque tudo vem dele. A origem está nele, de Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele. Tudo que você pode ter veio dele. Tudo que você tem, tudo que você sabe, todos os teus sentimentos, não é o caso hoje, não vou falar, mas a raiva, a ira, o ódio, tudo vem dele. Não é o diabo que colocou dentro de nós. O amor, a paixão, a saudade, o carinho, tudo vem dele. E por ele, ele não joga, ele traz até nós. Então tudo surge nele, porque vem dele e vem por ele. E quando vem por ele, eu recebo. E é aqui que mora o perigo. Porque quando eu acho que eu recebo, é porque Deus deu para mim. Para o meu benefício. Para que eu possa ser engrandecido ou coisa parecida. Mas o versículo não acaba. Porque dele, por ele e para nós. Amém? Para quem? Então você precisa entender isso. É isso que eu quero falar nessa noite. Porque veio dele, vem por ele, bate em você, e agora? É tudo para ele. Mais ou menos assim, ó, nós não temos muita coisa. Tudo que nós temos veio dele, mas pertence a ele. E o segredo está aí. O segredo da nossa vida é entender que nós somos dele. Existe umas palavrinhas no português que você entende, que se chama preposição. Alguém lembra ou gazeou nesse dia? Tem gente que decorou as preposições. Tem alguém aqui que decorou, não? Decorou? É? Então tá bom, né? De por ele, que... mais ou menos isso. Tá? De, por, para, ante, perante, sob, sobre e alguns. A preposição determina a minha posição. E toda frase, para ter um entendimento, ela precisa de uma preposição, para entender a posição. Davi estava na caverna, já tinha sido ungido rei por Samuel, Saul intentava matá-lo, e estava numa caverna chamada Adulão. E os pais de Davi foram até esse lugar. Davi entendeu que ele não poderia deixar a mãe dele nessa caverna. Precisava conseguir um lugar para ela. Não poderia voltar para Israel, porque Saul iria matar. Ele lembrou de Moabe. Porque da descendência de Davi tinha Ruth, lembra? Que era uma moabita. E ele foi até o rei de Moabe, levou o papai e a mamãe, e disse assim, ó, ô rei, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer, tracinho, mim. Aula de português. Para que essa frase tenha entendimento, precisa de uma preposição aqui. Então, qual é a preposição que eu iria colocar? Até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. É o que a nossa mente diz. É que a nossa mente humana fala. É o que entendimento que eu vou ter até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Mas Davi não falou por mim. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Davi disse, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Uma preposição, não estou falando de uma vida de português, não estou falando de um livro escrito. Estou falando de uma preposição que muda o coração da pessoa. Deus não vai fazer por você, Deus quer fazer de você. A diferença é essa. A diferença de uma pessoa para outra, de um pastor para outro, de uma igreja para outra, é quando o pastor entende.
Deus não está fazendo por mim. Deus está fazendo de mim. Eu me conheço. Meu vocabulário é curto. Eu tropeço nas palavras. Eu me conheço. Eu era muito bom em matemática. Português nunca fui muito bom, não. Matemática eu era bom, ainda sou. Português, bem complicado. E eu escrevi esse livro. Tá bom demais, querido. É um livraço, pode ter certeza. Tem muita ideia ali. E eu leio esse livro. Eu estudo o livro que eu escrevi. E eu sei que eu não consigo escrever um livro desse sozinho. O segundo tem 220 páginas. Eu não sei de onde que eu tirei tanta ideia. Eu não sei. Então, obviamente, Deus não deu um livro para fazer por mim. Deus permitiu que eu escrevesse um livro porque Ele queria fazer de mim. Alguém teria que escrever. Se não fosse eu, era outro. E Deus, Ele te dá poder, Ele te dá posses, Ele te dá prazer. Não é por você. Ele dá tudo isso porque Ele quer fazer de você. É isso que eu queria que você guardasse se você fosse para casa e nunca mais esquecesse disso. Porque tudo é dele, por ele e para ele. E aí agora a pergunta é essa. Como eu faço a vontade de Deus? Não é Ele quem faz a minha vontade. É eu que faço a vontade dEle. Nós temos corrido em alguns lugares. E tem uma cidade em Minas Gerais chamada Muriaé. Muriaé. Tem um casal de pastores lá. São muito queridos. E pelos nomes, são dois anjos. É o pastor Ricardo e a pastora Aline. Verdade. Lá em Murié. A Rosa que lembrou, né? Oh, Ricardo e Aline. Lá, tal. Um grande empresário. Tem o pastor Marcelo de Fortaleza. Amigo nosso. Marcelo e a Camila. Grande empresário. Em alguns lugares, Ricardo, eu tenho visto que Deus tem levantado empresários, homens de negócio bem-sucedidos, para fazer a obra. Sabe, Marcos? É assim, ó, mais ou menos assim, pessoas que não precisam. Não precisam. Mas pessoas que estão entendendo que Deus quer fazer de mim. Eu não sei como você ora, mas eu acho que a gente ora, Senhor, Tu vai fazer por mim, Senhor. Oh, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. E não está errado. Mas Tiago diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar no vosso próprio deleite. Ou seja, vocês pedem para vocês. Mas eu não quero dar para vocês. Eu quero que você administre aquilo que é meu. Querido, isso é muito profundo. E se eu conseguir entender, Senhor, como é que eu faço a Tua vontade? Aí nós lembramos da oração do Pai Nosso, lembra? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E para que eu saiba qual é a vontade de Deus na minha vida, é só dar um pulinho no céu. E eu escrevi isso também. Em Apocalipse, João teve uma visão do céu. Paulo também teve no céu, mas não escreveu nada sobre isso. João escreveu. No livro, o Paul, é o Paul que tem essa visão. Tirei o João e botei o meu Paul. Não tem problema nenhum. Para que o Paul entendesse como é feito lá no céu. E ele viu um trono, Deus nesse trono,
4 seres viventes, 24 anciãos. E a Bíblia diz assim, ó, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. Lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Lá no céu, é isso que eles estão dizendo para Deus. Deus, a ti pertence a glória, a honra e o poder. Pastor Ricardo fez um momento da oferta e ele leu Provérbios, que diz: honra ao Senhor com os seus bens, com as suas fazendas. Lembra? Viu? Então, a honra, ela significa o quê? As posses. A glória de Deus, da sua presença, significa o prazer. E o poder é o poder. Sabe o que estão lá no céu dizendo? Seu Deus, a ti, seu Deus, tu és digno de receber todo o poder, todas as posses e todo o prazer. No capítulo 5, ele continua a visão, e agora ele vê Jesus. João vê Jesus. No 4 ele vê Deus, e agora ele vê Jesus. E no versículo 12 do 5 diz assim, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, Jesus, que foi morto, ele é digno de receber o quê? Poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória. Repete os nomes aqui. Poder, posse e prazer, querido, é o tripé de toda a nossa vida e de tudo que governa o nosso mundo. Nós só pecamos nessas 3 áreas. Ou pecamos no poder, ou pecamos nas posses ou no prazer. Porque às vezes não sabemos administrar isso. E lá no capítulo 5, versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E para o nosso Deus. Deus, quando falou para Moisés, diga no faraó, deixa meu povo ir para que me sirva. O povo foi para o deserto e quis ser servido por Deus. Deu o problema que deu. Deus não te chamou, Deus não te salvou para Ele te servir. O culto não é para Deus te servir. É para que nós possamos servir a Deus. O culto não é para nós. Pastor, eu não gostei do culto. O problema teu, não foi para ti? E às vezes a gente fala isso, né, irmão? Né? Eu não gostei do culto. Como se fosse que era para ti. O culto é para Ele. Querido, inventar um telão. Antigamente era pequenininho, com transparência. Transparência. A Rosa colocou muita transparência lá no CI. Botava. Depois inventaram o Data Show. O pessoal chega mais cedo para ensaiar. O pessoal do louvor passa a semana toda com a música na cabeça. Eles chegam aqui cedinho, estão ensaiando, cantando. Coloca as letras no computador. Coloca a letra aqui enorme. E tem gente que fica quieto. Essa é a diferença. O Deus que está aqui derrama a graça sobre todos. Mas eu vim para servi-lo. Eu não vim para fazer Ele servir a minha vida. É isso às vezes que atrapalha, porque a gente quer alguma coisa para nós. Senhor, o que tu vais fazer por mim, Senhor? E Deus disse: eu não quero fazer nada por ti, rapaz. Daqui a pouco tu vai embora. Mas eu quero fazer de ti. Estás pronto? E aí, diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote, amém? Amém? Vamos continuar lendo. Oh, meu Deus.
Romanos 5 e 17. Vamos colocar aqui? Coloca primeiro aí, deixa eu dar uma olhada. Vamos lá, presta bem atenção. Querido, eu não sou pregador, sou professor, tá? Então, é assim que eu gosto. Paulo diz o seguinte: se pela transgressão de um só, quem foi? Adão. Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. O que é reinar? Mandar, decidir, ser proativo. Isso é reinar. Pela transgressão de Adão, quem começou a reinar? A morte. Morte é a separação de Deus. O mundo é desse jeito porque no mundo reina a morte. O homem, ele é mau. A natureza do homem, ela é má. Deus viu isso e destruiu a humanidade com o dilúvio. Gênesis 6. Depois Gênesis 8, 21, que estava tudo resolvido, ele disse: o homem continua sendo mal. Nós temos a tendência para o mal. Isso em hebraico é Yetzer Hara. Porque é a morte que reina. Nós começamos a observar e a gente vê as coisas que o mundo faz. Você entende quando eu falo do mundo? Cara, como é que pode existir tanta maldade? Eles satirizam de Jesus Cristo. Como é que eles podem fazer isso? Porque quem reina é a morte. Nível de separação entre os casais. Porque quem reina é a morte. Filhos desobedientes aos pais, está em Romanos. Porque quem reina é a morte. Agora, escuta. Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas. Olha para mim. Agora você aceitou Jesus Cristo, amém? Irmão Francisco pregou e eu aceitei Jesus. E eu descobri depois que Ele é o caminho e a vida. E Ele é o nosso rei. O leão da tribo de Judá. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, ok? E você vai errar a resposta. Quando Adão pecou, quem começou a reinar? A morte. Agora Jesus morre na cruz, quem começa a reinar? A vida. Quem concorda? Eu não disse que tu ia errar. Eu faço de propósito isso. Faço de propósito para você nunca mais esquecer. Desculpa se eu fiz você errar de propósito. O que a Bíblia diz? Muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça, como você recebeu, e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Quero que você entenda isso. Quando nós estávamos lá no mundo, quem reinava? A morte. Agora eu vim para Jesus. Quem reina? Eu. Em vida através de Jesus. Sabe qual é o meu problema? É que eu acho que se lá a morte reinava, e eu acho que agora é a vida que reina, eu acho que tudo vai dar certo na minha vida. E até que eu descubro que nem tudo dá certo. Sabe por que as pessoas estão indo embora das igrejas, cara? Porque elas entendem, meu Deus, eu aceitei Jesus, pai.
Eu venho no culto, pastor, eu dou o dízimo, pastor, porque está dando tudo errado. Por que Deus não faz alguma coisa? Jesus não faz alguma coisa? Porque é você que reina. Foi Deus quem criou isso, não fui eu. Esse reinado foi tirado da morte e dado para nós. Não é Deus quem reina, é eu que reino. E eu declaro que Ele reina na minha vida, que Ele manda na minha vida. Mas em todas as circunstâncias, sou eu que decido. Lá em Zibros tem um lanchinho lá. Bem pertinho de casa. Aí estava lá. Foram num lugar que estava fechado, que Deus mandou fechar. Agora vocês vão lá. Aí estava na mesa. Eu cheguei depois de vocês. Sozinho, estou sozinho. Aí senta o jovem bonito do meu lado. Não está lembrado de mim, né? Não estou, mas daqui a pouco eu lembro. Ele poderia simplesmente ter feito sinal da mesa que ele estava e ter feito assim, ó, tudo bem. Muita gente faz isso. E eu cumprimento as pessoas e não sou obrigado a lembrar de todos. O irmão agora me chamou, tá ali, irmão? Professor, eu me lembro quando tu dava aula lá em Blumenau. Eu tinha 12 anos. Né? O que tu fazia lá com 12 anos, meu filho? Estava lá. Então, observe que são decisões da vida. Pastor Marcos disse, pastor, eu me lembro uma vez que lá na casa lá do pastor Francisco, você pregou sobre isso. Rapaz, era no século passado isso aí. Era no século passado. E aí começamos a conversar. Então eu quero que você entenda que as decisões somos nós que tomamos. E aquilo que você toma como decisão é que vai fazer diferença na tua vida. Isso é reinar. Eu decido. Puxa, nós estamos lá com a igreja está assim, que legal, não sei o que, tá. Eu vou lá qualquer dia, mas vai mesmo? Vou, então pode, vou. Eu já vou domingo. Domingo é assim. Eu vou domingo. Quem decidiu? Você consegue entender, querido? É você quem decide a tua própria vida, por incrível que pareça. Quando acontece alguma coisa, é você que determina o que vai acontecer depois. Tem uma frase que eu amo demais, eu falo muito. É do pastor Rocky Balboa. Quem lembra dele? Lembra? Rocky Balboa. Do segundo filme dele. Lembra que foi gravado na Filadélfia? Ele sobe a escadaria, treinando. Se você lembrar do filme, eu e a Rosalada já tivemos 2 vezes lá. Eu gosto de lá. Eu gosto por causa disso. Da história da Filadélfia, né? Os Estados Unidos começou na Filadélfia, através de William Penn, tem toda uma história. E o Rocky Balboa, ele tem uma frase muito legal. A frase é mais ou menos assim. Ele diz assim, ó. A vida vai te bater. Mas não interessa o quanto você bate na vida, mas quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Essa foi a moral do filme. Lembra do segundo filme? Que ele apanhou. E não foi ele que ganhou a luta, foi outro que perdeu. O técnico dele, lá, o coach dele, o treinador, dizia, cara, desiste, cara. Assim, não estou morto ainda. Não estou morto, não morri, vou desistir por quê? Se ele quiser, ele vai ter que me matar. E se para ele me matar, ele vai ter que morrer também. Essa foi a moral do filme. E eu vim aqui para te dizer, querido, a vida vai te bater, fica tranquilo. Nem tudo é um mar de rosas, uma alegria. O diagnóstico não é o que você espera. O emprego você perdeu. O sócio te roubou. Houve a traição, uma morte, uma doença. A vida vai te bater, fica tranquilo. Mas não interessa se você vai bater na vida. Mas interessa quanto você aguenta apanhar, querido. E seguir em frente.
O líder só segue na frente. Não é porque não apanha, é porque ele aguenta apanhar. Eu estou falando sobre isso. Sobre administrar o poder, posses e prazer. Porque nós reinamos. Se nós reinamos e somos reis e rainhas, no livro eu falo, e eu quero falar sobre 2 reis bem rapidinho. O rei Saul e o rei Davi. Tirar lições disso. Porque poder, posses e prazer começou lá no Éden. O que Deus falou para Adão e Eva? Multiplicai-vos, dominai sobre tudo, e eis que vos dou tudo. Está lá. Multiplicar prazer, dominai poder, eis que vos dou tudo, posses. E o diabo sabia que Adão e Eva tinham dentro deles poder, posses e prazer. E tentou a Eva no poder, posse e prazer. E Eva, quando viu o fruto, ela disse, cara, que legal. Deu prazer nela em ver aquele fruto. Aí ela pegou o fruto para ela, posses. E o diabo disse, de comer vai ser como Deus, poder. E ela usou o que Deus deu para ela a favor dela. Perder o paraíso. Muitos anos depois, Jesus Cristo foi batizado e conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E foi tentado, lembra? Ele ficou 40 dias sem comer. Qual era o maior prazer de Jesus agora? Comer. Então mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus nos ensina e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele colocou Deus acima do seu próprio prazer. Ele poderia ter transformado a pedra em pão, porque Ele é Deus. Agora o diabo vai atacar Jesus no poder. Levou ele no pináculo do templo e disse, te joga daqui para baixo. Porque o Salmo 91 diz que os anjos vão te suster. E Jesus Cristo disse, não tentará o Senhor teu Deus. Colocou Deus acima do seu poder. Não deu certo, vamos para as posses agora. Levou ele numa montanha alta, mostrou todos os reinos do mundo e disse, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. E Jesus Cristo disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Por que Jesus foi tentado? Para mostrar para nós como é que se faz. O poder, posses e prazer não é para ti, cabeção. É porque Deus quer fazer de ti. Posses, dinheiro. Alguém disse que o dinheiro é mau. Não é. Dinheiro é bom, querido. Eu gosto de dinheiro. Você gosta também, mas às vezes não tem coragem de falar porque pensa que é errado isso. Se você tem dinheiro e não gosta, anota aí Pix, 47 99, manda para mim. Mas a questão não é o dinheiro, é o que eu faço com o dinheiro. O homem não peca quando ele tem dívida. Ele peca quando tem muito dinheiro. O homem não peca quando está chorando com problema. Ele peca quando ele está no prazer. Por isso Salomão vai dizer, melhor o velório do que o aniversário. Muito legal isso. Nós erramos, querido, no poder. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Isso. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Senta. Amém? Senta. Escuta. Nós temos andado em alguns lugares, e como eu falei de alguns empresários, Deus está dando muito dinheiro. Existem duas maneiras de Deus dar o dinheiro.
aquilo que você planta e aquilo que Deus quer fazer com muito dinheiro. Você dizimou, você ofertou, e Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Está na Bíblia isso. É por isso que a maioria que está aqui, eu sei, o dinheiro entra contadinho todo mês. Não falta, mas não sobra. É assim. Porque Deus supre a tua necessidade. E nunca vai deixar faltar nada. Mas Deus sabe que nós precisamos conquistar esse mundo. As igrejas precisam de som, instrumentos, de prédio. Nós precisamos comprar terreno, construir templos. E Deus tem dado muito dinheiro para pessoas que entenderam. Senhor, dá para mim, Senhor, que eu vou construir uma igreja para ti. É aquilo que sobra. Porque aquilo que é além das tuas finanças, não é para você, é para alguém. Aquilo que é para a tua necessidade é teu. Mas aquilo que passa da tua necessidade é para os outros, é para ele. Se eu conseguir entender isso, eu vou ter muita coisa. Amém? Fica em pé, querido. Fica em pé. Pode sentar. Por que está rindo? Vamos ficar em pé? Pode ficar em pé. Presta bem atenção. Quando o pastor Ricardo me deu autorização, ele disse, pastor, já fiz a oferta, daqui a pouco vamos fazer sinal, o pastor sobe. Eu estou com esse microfone. Ele me deu poder. Quem está com poder agora sou eu. Eu estou com tanto poder que eu fiz você ficar em pé. E você levantou. Você não me conhece, não sou daqui. Mas você notou que eu pedi para você ficar em pé só para me aparecer, para me dar uma de bom? Para mostrar que eu tenho poder. Aí na segunda, já houve uma resistência. Na terceira, só 3 levantaram. Escuta, foi me dado poder, querido, eu ainda tenho esse poder. Mas quando eu uso poder de forma errada, eu perco a autoridade. É por isso que nós batemos na mesa e falamos, quem manda aqui sou eu. Porque nós perdemos a autoridade. A Bíblia diz que a mulher edifica o seu lar, ela tem autoridade de esposa. O homem é o sacerdote do lar, ele tem autoridade. O problema não é a autoridade que eu tenho, o poder que eu tenho. É o que eu faço com o poder que eu tenho. O rei de Israel, ele tinha poder, posse e prazer para distribuir entre o povo. Mas alguns usavam o povo para adquirir poder, posse e prazer. Você consegue entender isso? Deus quer te dar cada vez mais poder, querido. Poder sobre o pecado, poder sobre a enfermidade, poder sobre esse mundo. Mas não é para você. Ele quer te dar prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Ele quer dar posses, querido. Estou falando de dinheiro. Para aqueles que Deus sabe que vão dar. Entenda isso. Um pastor, um empresário chegou para um pastor e disse, pastor, conta comigo, eu vou construir a igreja. Tu tem dinheiro? Não. Mas eu sei que se eu falar isso, Deus vai me dar. Eu não sei quantos habitantes tem Ilhota, também não importa agora. Mas eu sempre falo, presta bem atenção. Tem muita gente chorando agora.
Enquanto você está aqui na casa do Pai com alegria, tem gente chorando. Tem mãe chorando porque o filho saiu da cesta e ainda não voltou. Tem mãe chorando porque a menina saiu com o namoradinho e não sabe para onde foram. Tem mulher chorando porque não sabe onde está o marido. Tem famílias sendo desfeitas agora. Eles só precisam de uma coisa. Eles precisam de uma mulher samaritana que pregue para a cidade. Eles só precisam de um irmão Francisco que pregue uma reunião com 10 pessoas e um doido aceita Jesus. Deus só precisa de um, querido. É você. É isso que eu estou tentando falar, é isso que eu falo. Deus escolheu um rei. Não era muito propósito, eu falo ali no livro, tal, mas escolheu Saul. Saul era filho de Quis. Quis era um homem muito honrado, porque a Bíblia fala da genealogia, fala umas 4, 5, filho de, mostrando a honra que ele tinha. Se extraviaram as jumentas do seu pai, lembra? Falando das posses. Então Saul era um homem rico, tinha posses. Ele era um homem honrado, ele tinha poder. E a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de Israel. Isso porque ele não morava em Ilhota, né? Se morasse em Ilhota, tinha perdido para nós. Acima dos ombros, ninguém era tão belo como Saul. Então ele tinha prazer. Todos nós temos. Saul tinha poder, posses e prazer. Se extraviaram as jumentas do seu pai, ele foi procurar. E ele não achou. Pelo fato de ele não ter achado, ele procurou Samuel, o homem de Deus. Ele foi no culto. Tem coisa que você está pedindo, que Deus não está dando. Não é o diabo que está tirando, é Deus que não está te dando. Porque Ele quer que você procure Ele antes de você ficar procurando jumenta. O diabo tem dado, Deus tem tirado. É muito forte isso. Porque é quando nós temos que nós erramos. Foram até Saul. Escuta, para acabar. Até Samuel. Samuel coloca Saul na cabeceira. Honra. Dá a melhor comida para ele. A coxa. Não sei se você gosta de frango. Eu gosto de frango. Tem que ser a coxa. Eu nunca entendi porque Deus fez só com 2 coxas. Deve ter feito assim, tipo uma centopeia, né? Várias coxas. E tinha 30 convidados especiais de Samuel. Saul foi colocado por cima deles. Dando para ele poder, posses e prazer. Tá pegando? No outro dia, Samuel chama Saul. O empregado de Saul ainda está com ele e diz assim, ó. Manda o rapaz ir para frente, é que eu quero falar contigo sozinho. Tem momentos na tua vida que é só você e Deus, esquece todo mundo. Não conta com o pastor, não conta com a pastora, é você e Deus. E Samuel diz assim, ô Saul, eu vou te ungir com óleo. Ungiu ele com óleo. Óleo significa e simboliza o Espírito Santo. Lembra de Atos capítulo 2? Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, Jesus já falava isso, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Saul foi revestido com poder. E Samuel disse assim, está tudo lá na Bíblia, ô Saul, tu vai embora, tu vai encontrar no caminho 3 homens, eles vão te dar 2 pães. Tem coisa na Bíblia que não tem sentido. E daí? E ele encontrou 3 homens, deram para ele 2 pães, significando posses. E depois tu vai se encontrar com os profetas que estão cantando e profetizando. E Saul começou a profetizar. Prazer. Escuta. Até agora, o poder, posses e prazer de Saul eram da terra. Agora, o poder, posses e prazer são do céu. É isso que Deus quer mudar no nosso raciocínio. Ele quer te dar poder, querido.
Nenhuma pastora consegue dirigir um culto para mulheres se não tiver poder. Nenhum pastor consegue dirigir uma congregação se não tiver poder. Nós não conseguimos edificar uma igreja se não tivermos posses. E não conseguimos fazer se não tivermos prazer. E Deus está dando isso para nós, querido. Amém? Mas não é para você. Ele quer dar muito dinheiro. É sério isso. Mas não é para você. Isso você só vai receber o dinheiro quando você entender que não é teu. Ele está te confiando esse dinheiro. Para comprar terreno. Para construir igreja. Para enviar missionários. Para não deixar a viúva passar fome. Sabe quem vai fazer tudo isso? É você. Não vou fazer oferta, fica tranquilo. Já fizeram. Escuta. Aí Samuel disse assim para Saul. Já estou terminando. Ô Saul, tu fica e me espera 7 dias. Vai acontecer um negócio aí e tu me espera 7 dias. Quando eu chegar, a gente vai adorar juntos. Tá ok? Saul começou a guerrear. Estava na guerra. E nada de Samuel vir. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e nada de Samuel vir. No 7º dia, Samuel não veio. Ele disse assim, olha, o povo está apertado em Miquimais. O povo está perdendo a guerra. Samuel não apareceu. Vou sacrificar sozinho. E aí ele sacrificou. Ele não sacrificou para adorar a Deus. Ele sacrificou para não perder o poder. Poder que Deus tinha dado. Ele não queria perder. Desobedeceu Deus para não perder o poder. Por isso que essa história está lá. Segunda ordem. Amaleque fez muito mal para mim, diz o Senhor. Vou destruir Amaleque da face da terra. Saul, vai lá e mata todo mundo. A gente não entende esses mandamentos de Deus. Mata todo mundo. Até crianças. É estranho isso. E os animais também. Mata tudo. Daqui a pouco Samuel chega e diz, aí Saul, como é que foi a guerra com Amaleque? Matei todo mundo. Ei, quem é esse cara aí? Ah não, esse é o rei. O Agag. Mas não é para ter matado ele, não, eu guardei o rei. E esse barulho que eu estou vendo aí, balidos que eu estou escutando? Não, são os melhores animais que eu guardei para sacrificar ao Senhor. Porque o soldado disse que era muita pena matar tanto animal bonito. Desobedeceu Deus para não perder as posses. E quando Samuel disse, perdesse o reino, porque ele não quis perder o poder, não quis perder as posses. E Saul agora diz, então Samuel faz o seguinte, entra comigo na cidade, para que todo mundo saiba que tu estás comigo ainda. Para receber a honra do povo, para não perder o prazer. Tudo gira em torno disso, querido. E sabe por que Saul perdeu o reino? Porque ele usou poder, posse e prazer para ele. Se Deus conhece o meu coração, e Ele sabe que eu vou usar isso para mim, Ele não vai me dar. Se Ele tem muito dinheiro para dar para o Saulo, Ele diz, mas se eu der para o Saulo, vai se desviar. Aí Ele dá para outro. Sabia disso? É assim que funciona. Tem pessoas que do nada prosperam, conhece? E tem outros que do tudo cai. Perde tudo. Davi também tinha poder, posses e prazer como nós temos. Um dia, Absalão intentou guerra contra o pai. O pai não queria derramar sangue. E a Bíblia conta que Davi, ele deixou o trono para não guerrear com o filho. E disse, Deus me deu. Se achei graça diante de Deus, Ele vai me trazer de volta. Ele colocou Deus acima do poder dele.
Está vendo a diferença de Davi para Saul? Davi queria construir o templo. Deus disse que na mão dele tinha muito sangue e ele não iria construir o templo. Mas Salomão ia. Davi não ficou chateado. Davi pegou todo o ouro, prata, bronze, carmesim, lã, e deu tudo para Salomão. E até do particular dele, para construir a casa de Deus. Davi colocou Deus acima das suas posses. Saul não queria perder, Davi deu tudo para Deus. Mas um dia, que os reis iam para a guerra, Davi estava na sacada, olhou uma mulher e pecou com ela. Ele conseguiu colocar Deus acima do poder e das posses, mas não conseguiu colocar Deus acima do seu prazer. Mas ele se arrepende e Deus o perdoa. Eu posso ficar aqui muito mais tempo, querido. De Gênesis a Apocalipse, tudo gira em torno de poder, posses e prazer. Com todo respeito, com muito respeito, isso eu falo, há uma denominação religiosa que para que a pessoa seja um líder naquela igreja, ele precisa fazer 3 votos. Você sabe de que eu estou falando? O líder faz o voto de celibato, de pobreza e de obediência. Não estou falando mal, isso que acontece. A igreja católica faz assim. E não tem problema nenhum. Mas por que esses 3 votos? Olha para mim. Obediência, pobreza e celibato. Celibato fala do prazer. Pobreza fala de não ter posses nenhum. E obediência que não tem nenhum poder. Eles entenderam que precisava tirar isso do ser humano. Do líder, para que ele não venha a pecar. Mas Deus não quer tirar, querido. O homem diz que nós não podemos ter dinheiro, porque dinheiro é do mal. Que nós não podemos ter poder, porque poder é tirano. E nós não podemos ter prazer. Não, querido. Deus quer nos dar isso. É isso que Deus quer nos dar. E se eu conseguir entender que Deus não vai fazer por mim, Ele vai fazer de mim. Senhor, faça de mim, Senhor. Se você entender isso, a tua vida muda. Esse é o gatilho que muda a vida. Esse é o start que muda a vida. É isso que inicia uma nova vida. É isso que faz de você, querido, um agente de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu tenho pedido muita coisa para Deus. Tem uma lista. Mas eu consigo entender que Deus quer fazer algo de mim, querido. O livro já é uma prova disso. Alguém já falou isso para mim. Você vai embora. O teu livro vai ficar. Antes de escrever o livro. E é muito legal vender livro. Dá um dinheirinho, cara. Dá. Não dá muito não, mas dá. Do primeiro ali foram quase 2.000 vendidos. O segundo ainda estão quase 1.000. E é legal vender. E eu queria que você comprasse. Mas não é por mim. É de mim, querido. Estou escrevendo o 3º. Deus sabe quando nós vamos lançar, não sei ainda. Mas eu fico contente porque Deus está fazendo de mim. Eu não sei se você entendeu. Daquilo que Deus quer fazer. Ele não precisa de um povo, ele precisa de uma mulher que ganhe uma cidade. Ele precisa de um homem com cântaro para preparar a ceia, para comemorar a Páscoa. E você não precisa de muita coisa, querido. Você só precisa de Deus. E Deus só precisa de um.
Agora é sério. Vamos ficar em pé. É sério agora. E eu quero encerrar. E de todo o apelo que a gente possa fazer, eu queria fazer um nessa noite. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Teve uma visão de Deus. E depois Deus disse assim: a quem enviarei? E Isaías disse: envia-me a mim, Senhor. Deus quer dar poder, querido, sobre a potestade, sobre o mal que domina essa cidade. E Deus pergunta nessa noite: a quem darei poder? Deus diz nessa noite: eu preciso construir a minha igreja. Falando no mundo físico. Fazer uma catedral bonita nessa cidade tão pequena. Precisa de dinheiro para isso e não é pouco. E Deus pergunta: a quem darei tanto dinheiro? Se você quer, de coração, dizer: Senhor, estou aqui, Senhor Deus, me usa, Senhor. Faça de mim, Senhor. Eu quero ser um agente, Senhor, de transformação. Um agente para deixar uma história, Senhor Deus, nesse lugar. Eis-me aqui, Senhor, e faça de mim. Se você quer ser esse homem, essa mulher, querido, sai do seu lugar, vem cá na frente, quero orar por você. Venha de coração. Senhor, me usa, Senhor. Me usa num hospital, Senhor. Me usa na empresa, Senhor. Me usa para pregar o Evangelho. Para deixar um legado, irmão Francisco. Me usa, Senhor Deus, para deixar um livro. Você que quer ser usado por Deus, você diz: eu quero, Senhor. Me usa, Senhor Deus, faça de mim, Senhor. Sete o seu lugar, querido. O pessoal que está aqui no corredor, vem um pouquinho mais para frente, ajuda aqui, ó. O pessoal vindo de trás aqui, vem. Oh, xarabacandaraba, xuricandara. Aleluia, adore o Senhor, vai. Se entregue para Ele. Diz: eis-me aqui, Senhor. Vai. Deus pode te curar. Mas eu não sei se Ele quer. Que se curar seria para você. Ele quer fazer de você, do jeitinho que você é. Porque você vai poder fazer muito mais para Ele assim. Na hora do louvor eu vi você cantando. Eu vi, me alegrei. Imagina Deus. Deixa Ele fazer. Mas deixa Ele te usar. Você vai crescer. E Deus vai usar muito você. Do jeito que você é. Porque você vai alcançar pessoas que outras pessoas não vão alcançar. Deus vai te usar. Daqui a 30 anos, que eu contei a história de Francisco, tu conta a minha história? Tu diz que foi o Saulo que já morreu, mas tu falou isso para ti? Deus não precisa, querido,
de super poderosos. Ele chama aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Se entregue para Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus, faça de mim, Senhor. Ele vai te dar muito. Ele tem muito para dar. Ele não vai deixar faltar nada. Mas quando você entender que os pães e os peixes que você tem não são teus, são dele. Senhor Deus, eu profetizo, Senhor, neste lugar, para esse lugar, abundância de provisão. Assim como Paulo teve um discernimento espiritual, pessoas vão começar a entender os tempos daquilo que Deus está preparando, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus já planejou. Daqui sairão profetas, missionários, apóstolos, pastores, mestres. Aqui será um celeiro de pessoas que proclamam o Evangelho. Desse lugar surgirão empresários bem-sucedidos. Receberão muito dinheiro, mas entenderão que tudo pertence ao Senhor. Muitos vão receber prazer, alegria, mesmo diante da adversidade. Eu profetizo um novo tempo. A partir de hoje, uma nova mentalidade, uma nova disposição daquilo que Deus quer fazer. Senhor, a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor. A Ti, Senhor Deus, adoramos, Senhor. A Ti entregamos a nossa vida, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor. Que consigamos ver, Senhor, que não estamos vendo. Que eu possa olhar aquilo que meus olhos não veem. Nos abençoe, Senhor Deus. Nos guarde, Senhor. Nos prospere. Em nome de Jesus. Quem entendeu diz amém.